O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se quer, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo termina a apresentação geral do ministério de Jesus. As curas que Jesus realiza falam de sua identidade de libertador e salvador. A palavra de Jesus tem sua eficácia e soberania. A misericórdia de Jesus reintegra na comunidade do povo de Deus aquelas que o pecado afastara. A vida dos que são atingidos por Jesus pode de novo ser oferecida a Deus no dia a dia e no templo. O que ele espera é uma fé consciente, livre, refletida, profunda. O entusiasmo tem seu lugar, mas é superficial e passageiro. É preciso ir mais fundo. A liturgia desse domingo é um convite a deixar-nos curar por Jesus para podermos entrar mais profundamente na sua comunidade e na sua vida oferecida a Deus e aos irmãos e irmãs. Depois de exorcismos diante de pessoas que se achavam possuídas por demônios e de curar doentes, Jesus vai realizar um milagre em favor de um leproso, um excluído em todos os sentidos, da casa, da sinagoga e do convívio social. Mais do que curar, Jesus reintegra este homem na vida comunitária. A narração não diz o nome do leproso, nem o lugar, nem o tempo em que foi curado. Um leproso chegou perto de Jesus. Nas sociedades antigas, a lepra vinha acompanhada pela morte social e religiosa. O leproso era excluído da sociedade e do culto. Era um morto-vivo. Devia observar uma única lei: proclamar o seu mal para advertir quem dele se aproximasse. Ele mesmo devia auto-excluir-se. E de joelhos pediu. É a atitude de humildade mais humana que existe: cair de joelhos. E este gesto somente deve ser exercido diante de Deus. Jesus, cheio de compaixão, mover-se de compaixão é mais do que misericórdia. Diz respeito ao coração. São as entranhas que se comovem, é todo o ser, os órgãos vitais do corpo, rins, pulmão, fígado e coração. Este sentimento de compaixão é reservado em Marcos e Mateus somente para Jesus. As profecias previam esta atitude do Messias que viria. Ele teria compaixão das misérias do seu povo. Eu quero, fica curado. É uma decisão firme de Jesus, pois curar um leproso é como ressuscitar um morto. Só Deus é capaz de realizar tal prodígio. A lei fazia separações, puro e impuro, homem e mulher, judeus e gentios, bem e mal, justos e pecadores. Com isso criava divisões, segregações e exclusões. Por isso, em última análise, a lei é impotente. Jesus, ao contrário, é aquele que integra, une, supera as divisões. Não conte isso nada a ninguém. É o que os biblistas chamam de segredo messiânico do Evangelho de Marcos. Jesus proíbe a divulgação dos fatos que realiza para não atrapalhar seu projeto salvífico e também para não ser reconhecido como um milagreiro.
Somente depois da sua paixão, morte e ressurreição é que aquilo que ele fez deverá ser anunciado por todos os lugares. Vai mostrar-se ao sacerdote. Há um contraste entre a função do sacerdote, que se limitava a afastar a cura, e a ação de Jesus, que cura e purifica. Isso demonstra a eficácia da palavra de Jesus em oposição à ineficácia da lei que excluía. Oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou. A lei previa a oferta que o leproso curado deveria oferecer, mas Jesus o envia ao sacerdote. Seguramente antes o havia tornado impuro, para que sirva de testemunho para aqueles que se apegavam unicamente à letra da lei. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Esta ordem de Jesus não foi obedecida por ninguém, isto é, não contar os sinais e milagres que ele realizava. É preciso colocar-se na situação destas pessoas que viviam excluídas e marginalizadas. Alguém se lembrou delas, teve compaixão. Não há quem consiga guardar este segredo e não dizer a todos que Deus está ao seu lado. Jesus ficará fora, em lugares desertos. De toda parte vinham procurá-lo. Paradoxalmente, a cura do leproso volta-se contra Jesus, fazendo o efeito contrário. Ele não podia mais entrar na cidade e sair livremente. Tinha que ficar do lado de fora, em lugares desertos. Jesus se vê condenado à situação em que estava o leproso que ele tocou. É consequência da sua paixão por nós. Tocando-nos, tomou sobre si os nossos males. Quando Jesus se retira, impuro, banido e marcado para morrer como leproso, todos vão ao seu encontro. O vértice desta lei de ação divina se manifestará na cruz, quando Jesus, levantado como maldito, atrairá todos a si e os salvará. O leproso curado simboliza a passagem do homem velho, que a lei relega à morte, ao homem novo que anuncia a boa notícia. Se a sogra de Pedro foi a primeira a colocar-se a serviço, o leproso foi o primeiro apóstolo, o primeiro enviado. Simboliza a pessoa batizada, que, como Naamã, o sírio, sai do Jordão com a pele limpa, com a de um recém-nascido. O leproso curado torna-se, na verdade, o primeiro apóstolo de fato, que quer dizer o enviado. Jesus o envia ao templo para anunciar a boa notícia. Ele é o anúncio vivo do Evangelho, testemunha viva do reino. O segundo apóstolo será o ex-endemoniado. Ao invés de evangelizar os judeus no templo, ele vai evangelizar os pagãos. Fica um questionamento para nós. Quem são os leprosos desta sociedade excludente e que marginaliza tantos irmãos e irmãs nossos nos dias de hoje? Mais importante de tudo é que todos nós também portamos lepras. Lepras, às vezes, da indiferença, do orgulho, da mesquinhez. E precisamos também ser curados por Jesus para vivermos a comunhão com Ele, com o próximo e com todos. Bom domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.